E olha só, durante esta semana está acontecendo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a AgriShow. É a maior feira de tecnologia agrícola do país. Quem está acompanhando tudo por lá é a repórter Camila Yunes, que conta pra gente como foi este primeiro dia, não é mesmo, Camilinha? Este primeiro dia não, né? O segundo dia, que teve a abertura ontem. E hoje começam as solenidades, aquela agenda oficial, muitas autoridades. O ministro da Agricultura esteve por aí e ele disse sobre ter sido desconvidado, aquele desconforto que foi causado na última edição da AgriShow. Esse é um episódio superado por ele, Camila Yunes. Boa tarde para você. Oi, Aros, ótima tarde para você, para toda a bancada do 3 em 1 e para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tudo indica já estar em paz, viu, Aros? Como você disse, este ano a gente teve um formato diferente para essa abertura da AgriShow. Essa é a 29ª edição da AgriShow e pela primeira vez a abertura não aconteceu nesse primeiro dia que é aberta para o público, né? Esse primeiro dia ele aconteceu, né, com a presença das autoridades de forma fechada no domingo. Então, apenas a imprensa, os expositores que tiveram acesso às autoridades no dia de ontem. E aí teve, portanto, a presença do ministro Carlos Fávaro. A gente até lembra de tudo o que aconteceu no ano passado, né? Na edição passada, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que se sentiu desconvidado pelos organizadores do evento, que sugeriram, na ocasião, dele vir em uma outra data que não a abertura, porque na abertura a gente teve a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não seria um ambiente favorável. Mas ontem o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve presente nessa edição da AgriShow, deu algumas declarações, né? Ele que esteve acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin, também de outros ministros. Ele disse exatamente o seguinte, que aquele foi um desencontro e que também compreendeu o momento. A gente separou um trechinho dessa fala do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Vamos acompanhar. Nós saímos da eleição um país muito dividido, muito intolerante, mas não teve nada de pessoal e eu compreendi o momento, toda a organização da feira compreendeu também o desencontro, mas o que é mais importante, durante todo o ano de 2023, o governo sempre esteve ao lado da indústria de máquinas, retomamos investimentos, ainda no ano passado colocamos recursos que não tinham disponíveis, 2 bilhões de reais foram o segredo do sucesso, porque teve o recurso disponível e esse ano ainda mais. Bom, Aros, nessa primeira abertura, nesse primeiro dia oficial para as autoridades, quem não esteve presente foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Estava marcada a presença dele, mas ele acabou não vindo, veio hoje, inclusive acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez alguns anúncios também para o setor agropecuário, com relação também à regularização, entregou, né, alguns títulos de regularização de terras. Então, ele que acabou não vindo, né, ontem nessa agenda oficial aberta para as autoridades, mas acabou vindo hoje acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, aqui a gente segue acompanhando todos esses detalhes. Está bastante quente, o sol deu uma diminuída, entrou ali atrás de uma nuvem, mas está bastante quente aqui em Ribeirão Preto, termômetro batendo na casa dos 35 graus. Expectativa é de cerca de 190 mil pessoas que devam circular nesses dias de AgriShow até a sexta-feira. Bastante gente aí, viu, Aros? Camila Yunes acompanhando tudo por lá, trazendo as principais informações para nós. O Demétrio está dizendo aqui que a única solução para este calor de Ribeirão Preto é um pinguim. Camila, você volta logo mais na programação aqui da Jovem Pan. E antes de eu passar a bola para vocês, deixa eu trazer esse tópico que a Camila citou a respeito de Tarcísio e Bolsonaro. E aí a gente discute tudo porque são dois temas correlatos, né? O presidente Bolsonaro fez um aceno ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Os dois, como ela disse, estiveram juntos no evento. Bolsonaro disse que as pessoas podem ficar tranquilas caso ele não volte um dia à vida política, lembrando que o presidente está inelegível, porque ele plantou sementes que têm capacidade para levar adiante o Brasil. Além de Tarcísio, o ex-presidente discursou acompanhado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um outro estado também importante no quesito agronegócio, e de outros políticos aliados ali ao bolsonarismo. A gente
lembra que houve um evento paralelo ali do bolsonarismo a essa abertura da AgriShow. Já do outro lado, o Tarcísio exaltou os feitos de Bolsonaro junto ao agronegócio. Vamos ouvir essa fala elogiosa do governador de São Paulo. Eu queria iniciar agradecendo a presença do nosso sempre presidente Jair Bolsonaro. Aprovou uma série de reformas super importantes para o Brasil, reformas que nos colocaram no curso correto, reformas que dão lastro e sustentam a economia até hoje. A economia vem vivendo dessa inércia, daquilo que foi feito nas gestões passadas, nessa gestão em especial. Então, um presidente reformista, um presidente visionário, né, que fez muito pela economia brasileira, que entregou o país com superávit, que criou muita coisa boa e que, sobretudo, já que a gente está falando de AgriShow, sempre valorizou e sempre foi parceiro do agronegócio. O governador disse também que não... Vamos seguir nesse das invasões ou não, Demetrio? Depois? Então tá bom. Então vamos fatiar, como diria Jack, senão serão muitos assuntos para vocês. Vou começar pelo Fábio Piperno, porque o ministro, ele foi escolhido para ser justamente uma ponte, tentando refazer um caminho que havia sido perdido entre a esquerda e o agronegócio. E ele cita este último ano como um ano de novas escolhas e de uma reaproximação, e diz que tudo está apaziguado. É dessa maneira que você vê essa relação, considerando ainda que o agro tem ainda inúmeras restrições, majoritariamente à esquerda? O relacionamento mudou muito e mudou para melhor. Há um claro distensionamento. Em relação ao ano passado, o ministro fez muito bem ao colocar uma pá de cal nisso, acabou, ficou lá atrás. Talvez tenha havido, de fato, uma incompreensão, mas a verdade é que de lá para cá muita coisa mudou. E vejam bem, eu até peguei aqui uma declaração do João Carlos Marquesan, o presidente da AgriShow, que parabenizou o governo por colocar o agro no centro do debate do desenvolvimento econômico e social do país. As relações mudaram demais, e até porque, primeiro, embora exista o problema do MST, que obviamente não foi o governo quem criou, o governo tem, sim, estendido pontes, lançado pontes aí para melhorar esse relacionamento. Segundo, o governo tem atendido uma série de reivindicações e, inclusive, acaba de lançar mais uma linha de crédito de 10 bilhões de reais, não é pouco dinheiro, para agricultores que tiveram, enfim, problemas o ano passado por conta de quebra de safra, né? Enfim, de muitos deles inadimplentes. E o governo agora, então, lança essa nova linha de crédito, que juntando tudo, né, todo o pacote proporcionado pelo Plano Agro, pelo Plano Safra, BNDES, dá muito dinheiro. É claro que ainda não foi possível resolver tudo, mas veja, o governo também, e aí vários segmentos concordam, abriu, nesses últimos tempos também, novos mercados. Então, eu acho que a relação com esse setor mudou e, felizmente, mudou para melhor. Agora, o segredo não me parece concordar com alguns aspectos disso. Você ficou ali se mexendo na cadeira, não sei se tem uma formiga, alguma coisa. O que aconteceu, segredo? Vai? Não é formiga, mas da mesma forma que quando o Tarcísio mencionou sobre o superávit, eu vejo o Piperno aí sempre porque ele fez algum gesto. Aí eu fui obrigado a ouvir... Ficção, né? Não, mas eu fui obrigado também a fazer gestos, sem querer tirar a concentração do Piperno, porque eu sou do setor privado. Eu acho que muitas vezes o setor privado, parte dele, espera ajuda do governo. A melhor ajuda que um governo pode fazer para o setor privado é não atrapalhar. Se não atrapalha, a gente está feliz da vida. E o governo em particular, esse governo em particular, estima que para conseguir coisas e agradar a determinados segmentos, tem que dar dinheiro, crédito, benefícios ou o que for. Quando na realidade o projeto país deveria ser muito mais importante que uma ajuda aqui, uma ajuda lá. E aonde que entra esse não atrapalhar? Eu tenho certeza absoluta que se o setor do agronegócio tivesse certeza também que o governo vai ir contra as invasões do MST, grande parte desse relacionamento estaria solucionado. O problema é que o governo libera por um lado e pensa que como libera dinheiro, então podem ir através das invasões agradar o MST. E não dá.
para você ficar com um e com o outro. Tem que escolher um dos dois lados. Até agora, o governo foi muito permissivo com a MST, liberando dinheiro. Claro, é muito bom quando você libera, sobretudo porque não tem coisa mais fácil que liberar dinheiro que não é seu, é dinheiro do contribuinte. Então eu posso liberar dinheiro do Dávila, dinheiro do Piperno, para agradar o Aros. Aí o Aros vai falar, nossa, eu sou muito feliz com o segredo. Tá, mas eu libero dinheiro que não é meu. É dinheiro do país, do contribuinte, que eu tenho que subjetivamente tirar de um para colocar no outro. Então me parece que esse relacionamento do agro está numa situação de, tá bom, estamos nos entendendo, eu te dou um crédito, mas ainda o amor não surgiu. E aí, já que você citou as invasões, antes de eu ouvir o Gani e o Dávila, o Tarcísio falou sobre isso. Ele falou que não vai tolerar invasões de terra no estado de São Paulo. Vamos ouvir o que disse o governador. E aí a gente tem que prestigiar esse ato. Prestigiar, garantindo a segurança jurídica. E aqui em São Paulo eu garanto para vocês, não haverá invasão de terra. A gente não vai tolerar, e eu quero agradecer aqui as nossas forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, por extraordinário trabalho que é feito. Um passo importante que nós estamos dando para a segurança jurídica é a regularização fundiária. Foi um ponto forte do governo do presidente Bolsonaro, mais 420 mil títulos de terra. E quando você faz a regularização fundiária, o resultado é imediato. E o que está acontecendo hoje? A gente está trazendo a segurança jurídica e com a segurança jurídica está vindo o investimento. E nós precisamos de investimento e é por isso que nós vamos, esse ano, liberar o maior recurso da nossa história para o agronegócio. E aí, Dávila? Bom, tem várias coisas em todas essas falas aqui. Primeiro eu quero fazer a fotografia do que aconteceu com o Fávaro o ano passado. O Fávaro é uma pessoa ligada ao setor do agro, então evidentemente a hostilidade naquela época ao Fávaro não só foi por causa da atitude do governo muito mais anti-agro, ou seja, lembra que o Lula por muito tempo chamava o agro de fascista. Então aquilo lá estava ruim. E o próprio ministro Fávaro havia participado de uma feira do MST. Então, realmente, aí você não tem clima para chegar na AgriShow e falar, agora vamos conversar com a tecnologia do agronegócio. Então, ali foram duas coisas que estavam muito poluídas. Era, assim, a polarização, era a pecha de fascista que o governo petista acusava o agronegócio e o próprio ministro da Agricultura, que deveria estar conversando com o agro, estava, inclusive, participando de feira do MST. Então, realmente, uma coisa muito ruim aquele início de governo. O Piperno disse que melhorou, e é verdade, melhorou a questão de crédito, mas como bem lembrou o Segré, não está resolvendo a questão da relação com o MST, que é a questão da segurança da propriedade privada. Não é possível ter boas relações com o agro quando você tem um movimento que ameaça a propriedade privada. Então, isso é uma coisa que vai sempre criar esse mal-estar entre um governo que desrespeita a propriedade privada. Então, isso sim é um sinal que o agronegócio espera e que traria essa estabilidade. Agora, eu quero voltar a essa fala do Tarcísio, que ela é muito importante. Uma das coisas mais significativas que o governo do Estado de São Paulo vem fazendo e que outros governadores deveriam seguir o exemplo é a questão da regularização fundiária. Grande parte desse conflito de terra é por falta de título de propriedade. A gente precisa regulamentar a questão da propriedade privada. É uma vergonha. Tem estado que não esquece isso. E se não tiver a regularização fundiária, a gente não consegue fazer o CAR, que é o Certificado Ambiental Rural. E depois disso você não consegue fazer o planejamento rural ambiental, que é o PRA. Então é muito importante tudo começar pela essa parte da titularização de terra. Esse é um excelente trabalho que o governador vem fazendo no estado de São Paulo e que não tem nada a ver com linha de crédito, tem a ver com titularização, que é tão importante ou mais do que o crédito. Agora, quando a gente olha o quadro geral, o Tarcísio comemorou, né, Gani, os números do setor aqui no estado de São Paulo. Quando a gente olha o quadro geral, há alguns setores, por exemplo, soja, que não tem um desempenho tão bom quanto nos últimos anos, em razão de muitos fatores, não relacionados necessariamente a ações do governo. Mas o governo tem buscado estabelecer caminhos para investimento, para abrir as linhas de crédito, ou seja, para propor alternativas para que o agro continue falando. Não tem ideologia nenhuma nisso, é pragmatismo, porque depende da economia do agronegócio, né? Pois é, então, uma parte o governo tem acertado, sim,
ao disponibilizar esses créditos para o agronegócio. Vamos lembrar que o agronegócio recebe muito subsídio, mas uma diferença em relação a outros setores é que entrega. O agronegócio produz, porque tem muito questionamento, né, em relação a subsídios setoriais aqui no Brasil. É verdade, só que tem setores que recebem subsídios e não entregam nada. Estão aí há anos e não conseguem devolver nada para a sociedade. O agronegócio é diferente. Ele produz 27%, pegando toda a cadeia, não só a agropecuária, mas também a parte industrial do agro e de serviço, chega a 27% do PIB. Então, nesse sentido, a relação melhora. Lógico que todo mundo gosta de um crédito mais barato. Agora, em relação ao MST, ou a defesa da propriedade, aí sim, Aros, o governo tem que ter uma posição mais clara, né, na defesa da propriedade privada, se afastar do MST, e eu vou dar um exemplo aonde isso poderia ter sido feito, essa defesa da propriedade privada. Teve a votação do marco temporal no Congresso Nacional. O governo se omitiu, ele tirou o pé e deixou, porque sabia que no Supremo tinha uma outra posição. Então foi uma omissão estratégica. Por quê? Porque era de interesse do governo a não reafirmação do marco temporal, né? Conforme decidido na Constituição de 88 e pelo próprio Supremo em 2009. Então, o que o governo poderia ter feito naquela ocasião? Junto com os parlamentares, junto com a bancada do agro, reafirmar o marco temporal. Mas não fez, se omitiu porque sabia que o Supremo ia dar uma decisão contrária à do Congresso. Então, o que falta, além da parte financeira e econômica, é garantir mais esse direito de propriedade junto ao setor. Agora, no que diz respeito à postura do governo envolvendo o MST, Piperno, o Tarcísio não está sozinho. Ele, óbvio, fala de medidas que ele vai adotar dentro do quadrado dele, mas a gente ouviu recentemente o Zema fazendo um discurso muito contundente, o Caiado, que está lá também na AgriShow, fazendo um discurso muito contundente, ou seja, há manifestações dos governadores sinalizando que a coisa não está caminhando da maneira como deveria. E se é a necessidade de interlocução com o movimento social, se é solucionar isso por um outro caminho, acelerando a liberação dos títulos e fazendo de alguma maneira o que precisa ser feito, a gente não entendeu muito bem por que não foi feito. Qual é a resposta para isso? Se está todo mundo cobrando o governo, e o governo que tem proximidade com o MST, a gente não pode ignorar isso, não consegue controlar essa questão. Ele tem uma proximidade histórica, mas ele não tem feito nenhuma medida na direção de contemplar as reivindicações do MST, nem mesmo nesse programa de reforma agrária recém-lançado. Outra coisa, uma coisa é bravata e jogar para a torcida, outra coisa é realidade. Outro dia mesmo nós mostramos aqui um mapa dos estados onde recentemente ocorreram invasões, agora no mês de abril. São vários. O Abril Vermelho. Exatamente, o Abril Vermelho. São vários estados, inclusive alguns estados governados por essa turma que falou, não, aqui vai ter mais rigidez e tal. Por quê? Como é que o governador, como é que as forças de segurança vão proceder numa situação como essa? Vão ter uma tropa na porta de cada fazenda? Não. Então, quando ocorre uma invasão, por mais que o governador tente tomar medidas duras, por mais que o fazendeiro tenha lá, enfim, segurança, algum tipo, ou qualquer coisa. Enfim, segurança, alguma coisa. Quer dizer, você tem que entrar na justiça. Feliz ou infelizmente, essa é a lei. Você vai ter que entrar na justiça, solicitar a reintegração de posse, chamar a polícia. Não é uma operação que vá depender da vontade, do desejo do governante. As coisas não são assim. Então, é fácil jogar para a torcida. Outra coisa, quando o governador fala em regularização fundiária aqui no estado de São Paulo, é verdade. Aconteceu sim, inclusive um projeto aprovado ainda no governo Rodrigo Garcia, em que o ITR, então, fez com que abriu a possibilidade para que proprietários, pessoas que, fazendeiros que ocupavam uma determinada terra com contestação, né, ele pudesse, então,
ter esse título de posse definitivo, regularizar a situação. Desde que pagasse um determinado valor e que chegou a ter desconto, inclusive, de 90% em relação ao valor de Houve, na época, até um questionamento sobre esses descontos. Houve até a semana passada, porque aí o governador lançou uma segunda etapa disso, uma parte da própria bancada dele se rebelou até para exigir vantagem e tal, e só conseguiram resolver isso na semana passada. Ou seja, essas coisas não são tão simples e pacificadas assim. Piperno, a gente tem aqui... Eu vou ter que mudar de lado, porque eu não enxergo, Vitinho. Veja que situação lamentável a minha, deste lado aqui. O número talvez não esteja mantido, Piperno. Pode ser que ele já tenha aumentado os 32. Mas a gente está vendo aqui São Paulo, que foi um grande reclamante dessa história, aqui com problemas. A gente tem na região Nordeste o mapa completamente pintado de vermelho. Do Sul só escapou Santa Catarina, é isso? Sim. E aí no Norte a gente tem só essa porção aqui. Agora... isso mostra, Piperno, que não é uma questão que envolve só governadores de um espectro ou de outro. Isso é uma posição que se dá em função dessa caminhada. Aí a gente pergunta, mas por que isso tinha parado antes e agora voltou? Por que esse número era menor antes e agora ele é maior? O que muda dentro desse contexto? Tem alguma aposta, Segre? Não, eu não tenho mas o Stedley falou sobre isso. Por que não tinha invasões no governo Bolsonaro? Pelo risco de levar tiro. Ele falou com todas as palavras. Eles não queriam arriscar a segurança dos membros do MST porque não sabiam como ia resultar em função do invadido. E agora, como o governo é muito mais permissível, logicamente, esse mapa mostra a quantidade de estados. Hoje a quantidade de invasões são maiores, mas não mostra quantidades em cada um. Então aí poderia ter, porque até onde nós sabemos, São Paulo foi uma. Não sei se ainda continua, então talvez, se já não continuava, já deveríamos tirar do mapa. Mas é uma situação em que o governo e os governantes de estados amigáveis ao MST, com certeza, não vão ir contra os invasores. Nos governantes que são contrários ao MST, favoráveis à propriedade privada, logicamente isso não vai ser assim. Diga, Davi, por favor. Uma coisa importante. Precisa fazer as duas coisas. Precisa tirar ocupador de terra, invasor de terra, e precisa dar titularidade. Se tiver titularidade, vai ter menos invasão de terra, porque você não vai poder invadir a terra. Então, é muito importante esse trabalho dos governadores. E o último ponto que o Alan Gani trouxe bem aqui, o governo poderia ter se empenhado melhor no marco temporal, que foi realmente um grande problema. E olha a ação política que o governo está fazendo errada. Está tentando agora afastar técnicos da Embrapa porque diz que eles eram bolsonaristas. Não é técnico, o cara é técnico. Para com essa história de que é bolsonarista. Para com isso. Vamos olhar para as questões técnicas com olho técnico. Não adianta ficar politizando tudo. Esse é outro erro que o governo comete, que é a história do aparelhamento de órgãos técnicos, como é o caso da Embrapa agora.